Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Vivendo um Propósito com Deus na América. E nós estamos muito felizes de vocês aqui com a gente em mais um vídeo, né, amor? É isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em nosso canal, em nome de Jesus. Você que já é inscrito aqui, faz parte dessa família, nós queremos te agradecer por cada comentário, cada like, por nos ajudar cada dia mais e impulsionar a este canal a crescer. Você que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, já deixa seu like, já deixa seu comentário aí e venha fazer parte com a gente aqui dessa história, né, amor? Então, hoje nós vamos gravar um vídeo falando um pouco da palavra de Deus para vocês, contando alguns testemunhos também aí daquilo que Deus tem feito, né? E vamos falar da importância de obedecer a Deus mesmo sem entender. Então, simbora pro vídeo. Pessoal, antes da gente compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração com vocês, vamos adorar a Deus aqui. Tem um tempinho que a gente grava vídeo aí no novo, né, amor? Verdade. Então vamos louvar a Deus juntamente conosco? Amém. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus. Gente, então como vocês viram no tema, né, do vídeo, o tema é obedecer a Deus sem entender, né?
é um tema que a gente falando assim parece até fácil, né? É. Mas obedecer é tão difícil e quando é sem entender é mais difícil ainda, né, amor? Sim. Obedecer sem entender. E quando a gente falou que a gente ia vir embora para os Estados Unidos, muitas pessoas nos questionou, né? Falando, mas o que vocês vão fazer lá? Como assim, né? Deus mandou vocês para lá, está mandando vocês para lá. E a gente também não entendia, né? Sim. A gente foi entender depois de um certo tempo que a gente estava aqui, porque quando a gente chegou aqui, ainda ficava essa pergunta pro Diego, amor, o que a gente está fazendo aqui? Amor, eu não consigo ver o propósito espiritual neste lugar, né, amor? Nos primeiros dias, né? Foi mais intenso para mim, assim, mas eu creio que todos nós se perguntavam também do porquê, né? Sim. Eu não sabia também. A gente não sabia, mas assim, todos nós perguntavam o porquê, né? E obedecer a Deus sem entender é muito difícil, né? Porque isso é do ser humano, né? O ser humano, toda vez que ele tem que obedecer a alguma coisa, principalmente quando é da parte do Senhor e você sem entender o que está acontecendo, Sim. é o confiar em Deus, né? É o acreditar em Deus, né? Dependência, né? Dependência, né? Então, assim, para o ser humano isso é difícil, né? Difícil. Então, por isso que Deus ele faz essa proposta para nós, né? Sim. Se terdes fé, então se crer. Sim. Então, assim, a gente acreditou, né? Teve essa obediência e realmente fomos muito questionados. Como assim? Vocês vão para lá até Natal? Nossa, daí uns falava, né? Nossa, rapaz, é linda essa obediência de vocês. Rapaz, mas eu não teria coragem não, e tal, né? E de uma forma geral, assim, a vida da pessoa que leva uma vida de obediência a Deus, a maioria das vezes as pessoas elas não vão entender as suas decisões, as suas atitudes, a forma de você passar a viver. Porque quando Deus ele começa a pedir as coisas para nós, para o mundo parece que é loucura, né, amor? Sim. Para as pessoas parece que é loucura. Só que quando a gente tem o entendimento daquilo que realmente é Deus que está falando com a gente sente paz naquilo. Por mais que aos olhos, até muitas vezes nossos, é difícil de obedecer. Sim. Não é verdade, amor? Desde quando a gente se converteu, eu creio, né? A ficha vai cair depois, né? Depois. Quando a gente veio, né? Aquela fé ativa e tal, aí a ficha veio cair aqui, né? Sim. E você ter seus questionamentos, né? Mas assim, eu nunca fui uma pessoa de colocar Deus na parede. Nem eu. Não, Deus, porque o Senhor me prometeu. Não, como se ele fosse obrigado a alguma coisa, jamais. Pelo contrário, eu sempre assim, colocava as minhas dependências e as minhas deficiências perante a Deus. Deus, eu não consigo, eu sou ser humano, eu sou pai, eu pareço forte, mas às vezes bate o medo, bate o desespero. Então, Deus, o Senhor conhece minhas limitações, então fala comigo dentro dessas limitações. Então, assim, o obedecer também, ele vem acompanhado de dependência. Ele vem acompanhado de obediência, né? Ele vem acompanhado de fé. Não é simplesmente o obedecer e obedeci agora, ok, vamos fazer o que der na telha. Não, é obedecer debaixo de uma obediência, debaixo de uma direção de Deus, né? E toda a obediência que a gente precisa ter com o Senhor, mesmo sem entender, que a maioria das vezes no começo a gente não entende, ela traz um certo desconforto para nós, desde quando a gente se converteu. Toda a nossa obediência, que a gente precisou deixar algo, fazer algo, porque é algo que Deus está tirando de nós, né, amor? A nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, está trilhando outros caminhos na nossa vida, não somente geograficamente, né? Eu falo assim, no dia a dia nosso. Então a gente sentiu muito isso na nossa vida. O Senhor pedir algo para nós sempre. E tanto a gente ter que abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade do Senhor, mesmo sem entender. Sim. E isso, né, amor? Ela na verdade, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é renúncia. A palavra de Deus é transformação. A palavra de Deus é algo que vai te transformar de dentro para fora. E o que a Bíblia diz? Que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então, você se tornar uma nova criatura, isso vai entrar com renúncia, isso vai entrar com obediência, vai ter com fé, vai ter que haver uma transformação, né? Então, desde quando a gente se converteu, a Isabela está falando que existe isso porque é Deus mexendo no nosso ego, é Deus mexendo
no nosso coração, Deus vendo se naquele processo que você está passando, você está obedecendo ou você está questionando. Então, em tudo isso, Deus trabalha na nossa vida, né, amor? Para a gente poder ir passando os nossos níveis na nossa vida, ciclos, né? Fechando o ciclo e vivendo outros ciclos, o Senhor precisa confiar em nós. Sim. Não é verdade? Então a gente vai passando pelos processos e quando a gente é aprovado por aqueles processos, o Senhor vai confiando mais coisas nas nossas mãos, né, amor? Sim. E a Isabela falando disso, eu já quero deixar uma palavra no seu coração aqui. Toda vez que você estiver em obediência no caminho correto que Deus colocou, vai se levantar pessoas, até mesmo, vou falar para você, talvez dentro do lugar que você adora a Deus, dentro da tua igreja, dentro da tua família, aonde você estiver, vai se levantar pessoas para dizer ao contrário daquilo que você está fazendo, daquilo que você está obedecendo, né? Então a gente já passou por isso, de estar por um momento de obediência e recebermos palavras de uma forma contrária, como se nós estivéssemos totalmente errado. Entendeu? E aí você tem que ter a palavra de Deus firme em seu coração, a promessa firme de Deus no seu coração, para você não desviar o teu olhar da promessa e colocar na palavra de um ou de outro que naquele momento está te desapontando e te desafiando, entendeu? Verdade. E como o Diego está falando, né? Se nós ficarmos dando ouvido para uma palavra aqui, outra palavra ali, a gente acaba perdendo onde a gente está no propósito, sabe? A gente começa a ficar confundido. Então a gente precisa ter o discernimento de ouvir a palavra do Senhor, porque é Ele que tem um caminho trilhado para nós, é Ele que vai nos dar a direção certa, né? Por isso que é muito importante oração, jejum, porque é nisso que a gente vai ter comunhão com o Senhor, e Ele vai dar essa clareza para nós exatamente daquilo que Ele tem para nós, né, amor? Sim, te dá a direção, né? Olha, nós pegamos um texto aqui para ler para vocês, que está em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo também 17. Vai dizer assim: Jessé disse a Davi, o seu filho, toma agora para os teus irmãos um efa desse cereal tostado e esses 10 pães e corra até o campo aos teus irmãos. Aqui, Davi estava recebendo uma tarefa do seu pai, né? Seu pai estava dando uma tarefa para ele, que era para ele catar esses cereais, esses pães e levar para os irmãos que estavam na guerra, né? E Davi nem imaginava que lá naquele cenário da guerra, onde os irmãos estavam, tinha um gigante que estava afrontando o povo de Israel, que estava afrontando o Deus de Israel. E ele simplesmente recebeu essa direção do pai, recebeu essa tarefa do pai e foi, né? Esses dias eu estava pregando na igreja sobre esse texto e Deus me deu uma palavra ali, naquele momento que eu estava ali pregando, Deus me deu essa palavra onde eu coloquei da seguinte forma: naquele momento para Davi era uma tarefa disfarçada de oportunidade. Ele recebeu uma tarefa, mas por trás dessa tarefa era uma oportunidade de cumprimento de promessa. E por que ele teve esse cumprimento de promessa? Nós sabemos que Davi foi ungido como rei, mas voltou para o pasto. Nós sabemos que Davi começou então a estar dentro do palácio, tocando para que o espírito maligno que tinha se apossado de Saul saísse. E aí ele continuou vivendo a sua vida debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Sim. E aqui ele recebeu uma tarefa. E ele já estava no lugar da promessa dele, né, amor? Mas ainda a promessa não tinha se cumprido. A promessa ainda não tinha se cumprido, ele só existia uma palavra sobre ele, né? Então ele foi para aquele lugar levar esses pães para os irmãos, chegou ali, ele ouviu a voz do gigante afrontando ao Deus de Israel, né? Ele viu que ali não era uma afronta contra o homem, não era uma afronta contra Saul, contra o reinado de Saul, não. Ele viu que era uma afronta contra Deus. Então nós sabemos, e aí ele se propõe a lutar contra o gigante, Deus dá essa vitória para ele, ele derrota o gigante e depois de um tempo a promessa se cumpre, né? E Davi realmente vira então o rei sobre Israel. Mas assim, o que eu quero deixar de tudo isso é a obediência que Davi teve. Ele ouvir o seu pai te dando uma tarefa, para ele ir fazer uma tarefa, mas atrás dessa tarefa existia uma oportunidade. E ele foi, obedeceu, sem entender. Ele só simplesmente vou levar esse pão lá, vou voltar, tudo certo, e não tem problema nenhum. E chegando lá, Deus fez que ele fosse vitorioso naquele lugar e ele recebeu
ali um cumprimento da promessa de Deus sobre a vida deles, né? Então, assim, o que eu quero deixar para você, nós queremos deixar para você, através desse vídeo, é isso. Muitas das vezes, talvez vai surgir oportunidades para você, vai surgir algo sobre a sua vida. Às vezes até a sua própria vontade, né? Contra a sua própria vontade, você vai ficar, meu Deus, né? Só que você tem que entender que aquilo talvez é uma oportunidade de Deus para a sua vida, né? Nós viemos aqui para este país sem realmente entender, mas crendo e acreditando que sobre nós existia uma palavra. E a palavra que está sobre as nossas vidas não está sobre o ambiente, não está sobre o país, não está sobre a cidade, não é o lugar. É você, é a tua casa. A promessa, a bênção de Deus está sobre você. Só que existem lugares que Deus quer te colocar com propósito. Com propósito. Então, a primeira oração que eu realmente orei para Deus confirmar a nossa vinda para cá, eu perguntei para Deus a seguinte coisa: Deus, qual é o propósito do Senhor nos levar para lá? E Deus nos respondeu pela misericórdia. E na época ele respondeu só que era assim, ministerialmente, Sim. que o Diego, né, as nossas vidas iam ser usadas muito aqui nos Estados Unidos. Sim. Só que hoje o Senhor já nos esclareceu muita coisa. Sim. E muita coisa hoje a gente já enxerga com os nossos próprios olhos. Sim. O motivo da gente estar aqui. Sim. Tanto o crescimento espiritual das nossas vidas, o amadurecimento no nosso casamento, como Sim. pais. Como pessoas. A dependência total de Deus. A dependência total de Deus. Se a gente não tivesse aqui, se a gente não tivesse obedecido, a gente não estaria da forma que a gente está hoje, em todas as áreas da nossa vida, Sim. né, amor? Sim. Por conta da obediência, mesmo a Sim. gente não entendendo. Hoje a gente vive coisas que a gente está colhendo por conta dessa obediência sem entendê-la no início. Verdade. Isso é de tudo, né, amor? Sim. Gente, então por isso que nós estamos falando que obedecer a Deus, mesmo sem entender, te traz bênçãos que você nunca pediu, nunca sonhou, né? E Deus, pela sua obediência, Deus, ele faz que essas bênçãos te acompanhem, né? É verdade. Como Deus fez com... Nós podíamos ter usado aqui o texto de Abraão, vários outros homens de Deus, que Deus deu direções, que Deus pediu uma obediência, né? Então, assim... E você tá falando de Abraão, amor? É tão assim que hoje de manhã eu tava lá, né, no meu serviço trabalhando e Deus ministrou essa palavra de Abraão e Ló. Que Sim. Ló escolheu a terra. Lembra que você Sim. foi falar que a bênção está em nós? Sim. E o que aconteceu? Ele olhou e viu os verdes, os pastos verdes e escolheu. Ló escolheu a melhor terra. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. E Abraão ficou, não, ele abriu mão e Deus, tipo assim, a bênção estava nele, né, amor? A bênção estava nele. Então, olha pra você que engraçado, né? Sim. E veio essa palavra de manhã, Deus ministrou isso, né? Sim, a palavra de Deus, ela é viva, né? A palavra de Deus fala conosco o tempo todo. Basta a gente estar com o nosso ouvido sensível para ouvir a palavra de Deus, né? Amém. Então, essa foi a palavra que Deus colocou em nosso coração. Espero que vocês sejam edificados, alcance a sua vida. Em nome de Jesus. Deixe aqui nos comentários aquilo que Deus testificou no seu coração. Se Deus falou com você de alguma forma, deixe aqui nos comentários pra gente também, né, amor? Sim. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.